Oi, gente, tudo bem com vocês? Como eu falei, o vídeo ficou enorme. Estou eu aqui com a mesma roupa do meu jeito, mas o vídeo ficou grande, primeira parte. Então vamos ter que fazer a parte 2 desse vídeo, tá? Então, vocês que são novos aqui, sejam bem-vindos ao meu cantinho. E quem já é de casa, fique à vontade. Bom, gente, continuando. Eu tinha parado falando onde minha avó havia ficado doente e minhas crises voltaram. Bom, isso foi em maio. Final de maio, para comer. Foi em maio, gente, ainda. Eu tava trabalhando, eu lembro que eu ainda estava trabalhando, eu ia sair, né, do emprego, eu tinha falado que eu ia ficar lá até cumprir o meu mês. E nesse meio tempo, minha avó já tava doente e tudo mais, e aí ela foi transferida pro hospital de São Paulo. E nisso tudo, gente, minha avó não tava melhorando. Foi pra lá e foi pra uma UTI. Da UTI ela foi entubada e sedada. E depois disso, ela não acordou mais. E eu lembro que na época eu falei assim, eu quero visitar ela, né? Falei pro meu pai, numa das visitas eu quero ir, de final de semana, que eu tava trabalhando ainda. Falei, e aí a gente pegou, foi num sábado, eu, ele e minha irmã, minha mãe. Eu não lembro, gente. Ou foi só nós dois, não me recordo. E a gente foi pra São Paulo. E assim, meu pai é muito... Ele não mostra muitos sentimentos dele, ele é bem na dele, né? E aí chegamos lá, fomos chegamos na UTI, gente, nossa, é muito triste você ver as pessoas na UTI, cara. E ver uma pessoa que você ama, é muito mais triste. Ai, desculpa, porque, assim, eu sinto muita falta dela. E aí, quando eu cheguei lá naquela sala, ela tava toda entubada, ela tava... Desculpa. Ela tava entubada, e aí ela não tava mais, né, acordada, ela não tava mais ali acordada. A gente falava com ela, mas ela não tinha, assim, as reações que a gente esperava. Eu lembro de eu mexer no pé dela, de eu passar a mão assim na testa dela, de falar assim, vó, vai ficar tudo bem, a gente tá orando pela senhora, a gente tem muita fé que a senhora vai voltar pra casa, saiba que a gente ama muito, né? Falei pra ela, olha, o Caio tá te mandando um beijo. E aí ficou eu e meu pai ali naquela sala um tempo. E a gente ficou ali com ela. E eu lembro dela só mexer os pés, assim. Aí eu lembro do médico ir lá na sala conversar, que falou assim, olha, gente, enquanto ela não melhorar, enquanto ela não sair do... Ela não pode ser operada entubada. Ela corre um grande risco, é um risco alto. Então ela tem que sair dessa situação pra gente poder operar. E aí, tá, eu lembro de eu fazer esse carinho nela, falar com ela, dei um beijo na testa dela. E assim, gente, a minha avó já teve uma criação com meus tios, não era muito junto. Mas assim, quando nós éramos muito pequenas, a gente adorava brincar na casa da minha avó e meus primos. Então, tipo, a gente cresceu lá. Eu lembro de muitos detalhes da minha infância no quintal da minha avó. E só que a gente sempre não era muito próximo, tipo, de estar sempre. A mesma frequência que eu tinha com a minha avó e materna não era a mesma que eu tinha com a minha avó paterna. Até porque ela também tinha uma criação um pouco mais assim, né? Ríspida e tal. Eles sofreram muito quando mais novos. Meu pai tem uma história de vida um pouco, né, mais sofrida. Mas assim, ela nunca deixou de amar a gente e a gente nunca deixou de amar ela. Nossa, minha avó foi muito marcante na minha vida, assim. E aí, foi a última vez que eu vi minha avó. E aí, quando foi no dia 4 de julho, e aí tinha passado um mês e minha avó ainda tava na mesma situação, médico, e aí começou a ter outras coisas, minha avó teve pneumonia, água no pulmão, essas coisas. Quando foi dia 4 de julho, aniversário do meu filho, né, do Caio. E o Caio não gosta de festa, gente. O Caio não gosta de festa. Nossa, é a primeira criança do mundo que eu sei que não gosta de festa. Ele só teve a de 1 ano, porque a de 1 ano a gente faz, né, que a mãe é teimosa. A de 2, só que depois a de 3, a de 3 ele teve uma que, nossa, foi horrível, ele chorou. E essa foi a de 4 anos, ele ia fazer 4 anos nesse dia.
E aí ele fez, né, 4 anos. E a gente falou assim, eu falei pro meu marido, Danilo, vamos no shopping levar ele, que ele gosta de ir no shopping, brincar. E a gente vai no cinema, assistir um desenho, assistimos um filme, o desenho tava na estreia. E aí, gente, aquela noite, eu lembro que a gente chegou em casa, nossa, eu tava muito feliz, né, aniversário do meu filho, 4 anos. Eu lembro que naquela noite eu dormi, e aí na hora de dormir eu fui fazer uma oração pra agradecer a Deus. Pela minha família, pela vida do meu filho, pela saúde dele, por ter mais um ano de vida, por eu estar bem, mesmo pelas coisas que eu já tinha passado. E, cara, naquela hora que eu vou contar pra vocês esse sonho, assim, que eu, pra poucas pessoas eu contei. Naquela hora que eu sonhei, eu agradecendo, eu via um caixão branco. E aí eu não entendia, eu fiquei assustada. Eu falei, meu Deus, eu tô orando, agradecendo pela vida do meu filho. Era assim, gente, do dia que eu tô falando pra vocês, ela tava pensando. E eu tô vendo isso, o que é isso? Eu não tô entendendo. E, gente, em momento nenhum havia vindo na minha cabeça a possibilidade de que aquilo seria algum sinal que a minha avó tava indo embora. Aí, gente, quando foi no outro dia, eu, assim, como eu falei, não tava dormindo muito bem naquelas noites, então eu desligava o celular, tudo, eu desligava a internet e não mexia. Então, como eu dormia tarde, eu acabava acordando tarde. Batata, eu não via nada. E aí, no outro dia eu acordo com a campainha de casa tocando. Nossa, acordei assustada. Fui lá, fui atender. Aí tava minha irmã, as minhas 2 irmãs na porta de casa. Com uma cara assim de ué, né? E eu falei, nossa, o que vocês estão fazendo aqui? Aí eu lembro que era uma quarta-feira. E eu falei assim, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vão no culto da tarde? Que tem culto de tarde na casa, na igreja onde eu vou. Vocês vão uma tarde da bênção aqui na igreja? Mas não, a gente veio aqui ver você. Eu falei, me ver? Tá bom. Falei, entra aí, desceram e tal. Aí as duas pararam assim na minha cozinha, tinha um balcão onde tava o micro-ondas. E elas pararam e eu falei, o que foi, gente? O que tá acontecendo? Com uma cara super estranha. Aí a minha irmã falou, a Bruna falou assim, elas tinham percebido naquele momento, gente, uma coisa, que eu não tinha visto as mensagens do grupo. A gente tem um grupo de igreja, dos jovens, onde todo mundo já tinha mandado meus sentimentos. Porque minha avó já tinha falecido. Só que elas perceberam que eu não tinha visto. Então, quando elas me falaram, ela falou, a Ave Maria morreu. Aí, gente, veio o baque. Aí eu sentei no sofá da minha sala e aí eu chorei. Eu chorei muito. Nossa, eu chorei. Gente, eu chorei tudo que eu tinha pra chorar ali. Chorei. Quando eu terminei de chorar, eu liguei pro meu marido. Falei pra ele o que tinha acontecido, que ele tava trabalhando. Ele falou assim, você tá bem? Eu falei assim, eu tô bem. Você tá sozinha? Não, mas irmãs estão aqui. Vou ficar bem. Aí eu falei assim, olha, eu tô indo lá pra casa da minha tia. Eu vou descer lá pra casa da minha tia Fátima. Ver como ela tá. Minha tia Fátima é irmã do meu pai. E tô indo pra lá. Aí eu só... Gente, eu chorei tanto aquela hora que depois eu não chorei mais ali. Pegamos nossas coisas, fomos pra casa da minha tia, andando no meio do caminho, falando, conversando, assim, né, com elas. E aí elas ficaram preocupadas, porque elas falaram, se a gente não ligou... A minha avó tinha falecido de madrugada, gente. Minha avó faleceu por volta de 3, 4 da manhã. E lembra da oração que eu fiz? Foi mais ou menos perto desse horário. Um pouco antes desse horário. Então eu falava assim, depois eu falei pra elas, contei o sonho e falei, então eu tava me despedindo da minha avó. Porque quando eu orei e eu vi aquele caixão, eu falava assim, Senhor, se for da sua vontade que minha avó não sofra mais, e o Senhor tiver que levar ela, o Senhor leve ela em paz, que ela não sofra. E pelo que eu soube, a minha avó ela teve uma parada e tentaram reanimar, mas ela não voltou. E ela foi embora. E aí começamos, né, aquele dia pesado. Desci pra minha tia Fátima, conversei com ela chorou muito, me abraçou. Eu falei pra ela que tinha sonhado, a gente chorou junto. Gente, foi um momento muito complicado. Eu até me arrepio assim, porque é muito complicado a gente lembrar dessas coisas assim e tipo, não pensar na vida, né? O quanto as pessoas assim são importantes pra gente, a gente não imagina. Não foi a minha primeira perda, gente, trágica, assim, que eu digo que me marcou muito, mas foi uma que aconteceu dentro desse processo todo que eu tava passando. E aí
Foi todo aquele momento, né, eu falei, tia, vamos lá, eu vou com a senhora pra escolher a roupa, porque meu pai, eu tinha ido com o irmão dele mais novo, minha mãe e a minha tia, cunhada da minha mãe, resolver todas essas coisas pela manhã, porque quando ela faleceu, eles ligaram pra minha tia Fátima, e a minha tia Fátima só conseguiu ligar pro meu pai, e meu pai foi lá resolver essas coisas. Pegou o carro, foi com a minha mãe e tal, e aí eu lembro de eu ir e falei assim, tia, vamos lá na casa dela, né, a senhora vai ter que escolher a roupa pra meu pai poder levar. Meu pai tinha falado, levar a roupa pra prepararem. E aí a gente foi, aí nessa hora lá na sala, aí eu cheguei na sala na casa da minha avó, tava meu tio sentado, minha mãe e a minha outra tia, a esposa dele, choravam muito, gente, choravam demais. Nossa, eles choravam. E eu, gente, eu não chorei naquele momento. Aquele momento estavam todo mundo lá, minhas irmãs, meus primos, e eu só lembro de eu ir consolar eles. Gente, eu só conseguia consolar as pessoas. Falei, gente, calma, né? A avó tá... Sabe que quando é querer ver a gente assim... Gente, parecia outra pessoa. Resumindo a história, eu levei minha tia pro quarto, a gente escolheu a roupa, tudo, entregamos pro meu pai. E meu pai levou, foi pra São Paulo, voltou, porque o corpo... Não sei se foi pra São Paulo. Eu ia dizer que ele pegou a roupa, levou, pra onde tinha que levar. Minha avó tava em São Paulo e ia vir pra cá. E aí... Passou todo o processo, fomos pro velório. E no velório eu também tava bem, a princípio, tava bem. Não deixei o Caio lá, eu lembro só de eu ter falado pro Caio, quando eu contei pra ele. Ele tinha 4 anos, eu achei que ele nem entender nada. Aí ele tava no colo do meu sogro, eu falei assim, meu sogro, vem buscar ele aqui, porque eu não quero deixar ele passar a noite aqui. E aí meu sogro foi buscar e eu falei, olha, a vovó foi pro céu, vovó Maria foi pro céu, tá? Eu lembro assim, só dele deitar assim no colo do meu sogro e ficar um pouco triste. E aí eu levei eles até o carro e eles foram embora. E a gente passou a noite lá e eu lembro que a gente tava com minhas primas. Nossa, a gente... foi muito engraçado, porque essa noite a gente passou rindo, falando, conversando das coisas que tinham, né, que a gente já tinha passado com a avó e tal. E nossa, foi uma coisa assim muito diferente. Aí quando foi pela manhã, minha avó ia ser enterrada por volta das 10, 11. Aí, gente, o negócio começou a ficar tenso. Pra mim. Porque eu comecei a sentir, sabe aquelas dores dos últimos momentos? Quando você sabe que já tá chegando o momento da despedida. Aí eu comecei a passar mal. Eu comecei a me tremer de novo. Só que eu tava ali, as minhas irmãs estavam percebendo. O meu primo, aquele meu primo lá da primeira crise, que ele já sabia o que tinha acontecido, e a esposa dele, a Geninha, que é muito, muito próxima a mim, eu tava percebendo. E aí eu lembro de um deles estava atrás de mim e falou assim, a Samara tá tremendo, porque eu tava na frente assim, sentada, né? E nessa hora o pastor da igreja dela, da minha avó tava falando, o pastor da minha igreja, que também foi pastor dela por um tempo, falando dela, e aquele negócio deles falarem delas, né? Que minha avó era uma mulher muito de oração, que ela sempre chegou na igreja, era a primeira a chegar, que ela sempre orava pelos filhos dela, tinha uma foto dos filhos dela dentro da Bíblia dela, e minha avó nem, da Bíblia dela não, da carteira, que ela não sabia ler. E ela sempre orava pelos filhos. Cara, aquilo começou a me dar um negócio. E aí, gente, não adiantou, eu desabei. Eu desabei demais na hora que foi a despedida, eu lembro de eu... Nossa, na hora que, antes de fechar o caixão, eu chorei demais, gente. Foi muito pesado, é muito complicado. E aí eu comecei a passar mal, mas eu sei que era passar mal emocional. Eu comecei a me dar... Eu vou agora falar os sintomas, tá, gente? Que eu senti naquele momento, que eram os sintomas de crise de novo. Começou a me dar a palpitação, falta de ar. E eu comecei a tossir, eu comecei a querer dar ânsia e tal. E meu pai, muito preocupado, me falou assim, sabe, Samara, bebe água, eu vou deixar você em algum lugar, você não vai, né? Não queria me levar pro enterro. Eu falei, não, eu vou, eu tô bem, eu vou ficar bem. Não queriam, porque, gente, eu já tinha sido... Há uns 2 anos anteriores a isso, eu já tinha sido privada. Há uns 3 anos eu já tinha sido privada de me despedir de uma pessoa que eu amo demais também. Mas isso é história para outro vídeo. Falei, não, eu vou. E aí eu fui até lá e a gente foi com o meu avô, que foi... É ex-marido dessa minha avó. Da minha avó, né? Mas não é meu avô de verdade, mas é meu avô do coração. Foi quem eu sempre conheci como avô de pequeno. E eu sei, gente, que chegou lá, correu todo o enterro, tudo foi bem pesado. Eu sofri muito, eu chorei muito. Resumo da história, gente. Quando eu voltei pra casa, comecei a ter outras coisas. Crise de pânico. Exatamente. Crise de pânico, gente. Eu não consegui ficar sozinha.
depois que minha avó faleceu. Não era medo, gente. Eu sei que a primeira e a segunda noite na minha casa foram bem complicadas, porque eu chorei bastante, eu ouvi algumas músicas, lembrava dela. E eu sempre falava dela pro meu marido. Ai, minha avó fazia assim, assado. Gente, eu sei que depois eu comecei a ter crise de pânico. E meu marido achou por melhor, porque eu tava tendo muitas crises à noite. Falou assim, você não quer ficar na sua mãe um tempo? E aí a gente conversou, eu falei com a minha mãe e eu vim pra casa dos meus pais. Fiquei na casa dos meus pais. Uma semana e pouca, se não me engano. E, gente, aquelas semanas foram as piores. Quando eu sabia que minha mãe, minha irmã, iam sair pra trabalhar, eu ia ficar sozinha. Meu Deus. Gente, eu começava a passar mal, chorava, eu começava a me tremer. Era um medo de ficar sozinha. E ali eu entendi que eu tava tendo crise de pânico. E eu lembro nesse dia, o primeiro dia que eles iam sair, porque passou um final de semana todo aqui, a gente todo mundo em casa, quando saíram pra trabalhar, eu comecei a ter esses negócios. E aí eu lembro que um dia eu saí e falei, não, eu vou no hospital, não sei o quê. Gente, tudo pra mim era pro hospital, tudo. Tudo que eu tinha que eu tinha que ir pro hospital. Parecia que só se eu chegasse no hospital e o médico falasse, não, você tá bem, é uma crise de ansiedade, que passava. E aí, gente, assim foi. Foi tenso. Teve noites de minha irmã passar a noite em claro comigo. Noite das minhas duas irmãs ficarem jogando stop, vários jogos pra me distrair. Nessa época, gente, eu já estava perdendo peso. Eu cheguei a perder mais de 10 quilos. Eu fiquei muito magra. Eu vou tentar achar algumas fotos. Se eu achar, eu vou colocar no vídeo pra vocês verem. Eu emagreci muito, muito, gente. Eu fiquei um palito. Eu não conseguia comer mais, eu não tava comendo direito. Gente, tudo que eu mais amava comer. Gente, eu amo comer, eu não conseguia. Minha mãe falava, Tamara, como você quer? Eu botava no prato, eu deixava. Eu comia uma colher e não comia. Minha mãe falava que eu mastigava sem vontade. Foi bem ruim. Foi a crise de pânico. Eu tive crise de pânico. Eu não conseguia ficar sozinha. E aí, gente, foi tenso as noites aqui. Teve uma noite que meu pai teve que me levar pro hospital 2 vezes. Foi das crises piores, gente. Eu não conseguia respirar mesmo. Eu não conseguia respirar. É uma coisa muito ruim. E eu só tinha, assim, pensamentos de medo. Na minha cabeça vinha que eu ia morrer. Eu tava pensando assim, gente, eu vou morrer, eu vou morrer. Era só isso. Só vinha pensamento de morte, mas de que eu ia morrer. E, cara, o mundo vira outra coisa. O mundo fica cinza, fica nublado. Eu tinha perdido totalmente minha cor. Eu tinha perdido a minha alegria, o meu brilho. Eu era outra Samara. E, gente, nesse período todo, lembre-se, eu não estava no médico, eu não estava dando mais nada. Quando as coisas começaram a mudar foi quando eu comecei a aceitar o que os médicos falavam. Teve um médico que foi fatídico comigo no dia que eu parei no hospital por 2 vezes. Ele falou pra mim assim, Samara, você é nova. Falou assim, você é mãe? Eu falei, eu sou mãe. Aí falou minha idade lá na época, né, não lembro. Você tem tantos anos, você acha que se você não se cuidar agora, você acha que você vai ficar bem? Você precisa se cuidar. E aí, gente, não teve jeito. Aí eu fui atrás de médico, aí passei no psiquiatra, me passou remédio, comecei a tomar meus medicamentos, tá? A princípio foi 2 remédios. Até hoje eu tomo 2 tipos de remédios, tá, gente? É o antidepressivo, ele também é um tipo de ansiolítico. Na verdade, no início era um ansiolítico só, mais fraco, que eu tomei. E aí não fez efeito. Gente, é um processo. Até você achar o medicamento certo, é um processo. E aí eu sei que uma hora acertamos lá no medicamento de tomar durante o dia, e o da noite eu tinha que tomar um remédio pra dormir. Cara, foi complicado você aceitar ter que tomar tarja preta. Porque todo mundo fala, tarja preta vicia. Você nunca mais vai conseguir sair dessa vida. Se você começa a tomar antidepressivo, seja o que for, nunca mais vai sair dessa vida. Mas, gente, só pulando um pouco o negócio dessa parte, eu ainda tomo os medicamentos até hoje. E eu não sinto viciada, porque eu já tentei fazer o desmame e eu consegui passar pelo desmame. Só que daí a gente tem uma coisa chamada gatilhos. E dependendo dos gatilhos que você tem que tomar remédio novamente. Mas você consegue sim se desmamar. Pense assim, gente. Primeira coisa que eu quero colocar na sua cabeça, não tenha medo de tomar o remédio. Se o médico te passou... Cara, se eu tivesse tomado o remédio naquela época que o médico me passou, em 2016, eu já teria, eu acho que passado por tudo que eu passei de uma forma bem melhor. Mas não.
eu fui relutante, eu fiquei pensando que realmente eu era fraca, que realmente, nossa, isso era, tudo era porque eu não tava na igreja. Cara, eu pensei tudo que você pode imaginar. Mas eu nunca pensei que aquilo era uma doença que eu precisava me tratar. Então, consegui. Comecei a tomar o remédio. Foi difícil a adaptação, porque, cara, é um mês pra você ter o medicamento começar a fazer efeito em você, mas pelo menos da noite tava fazendo efeito, que era o que eu mais precisava, gente. Eu precisava dormir, eu não dormia mais. E aí o da noite tava fazendo efeito, ok. Só que durante o dia eu precisava que o remédio que eu tomava pela manhã fizesse efeito, pra eu não ter aquele tipo de palpitação, não ter a sensação de falta de ar, não ter, sabe, os desconfortos que eu tinha. Só que, cara, esse foi o mais difícil. Eu lembro que eu passei, se eu não me engano, por 3 tipos de medicamentos. Em um ano, assim. Em um ano, quase, pra me adaptar. E aí, finalmente, me adaptei ao medicamento. Gente, me adaptei. Sabe quando eu me adaptei ao medicamento? Final do ano passado, eu acho, se não me engano. Começo desse ano. Que eu mudei de médico. Nesse período todo, mudei de médico. Estou fazendo terapia com uma psicóloga maravilhosa que eu achei. O meu psiquiatra também, cara, ele é maravilhoso também. Nossa, um achado. E estou, sim, me medicando, tá? Não tenho vergonha de falar. A Mara toma medicamento, sim. Eu acordo, eu tenho que tomar meu medicamento lá, bonitinho. Antes de deitar, eu tenho que tomar o meu medicamento também para dormir, porque senão eu vou ter uma noite de insônia. Eu não vou ter mais crises, gente. Eu não tenho mais essas crises. Corre pro hospital. Cara, faz, sei lá, um ano e meio que eu não vou pro hospital com crise de ansiedade. Glória a Deus, aleluia. Mas se eu não tomar meu remédio, eu sei que eu posso acabar tendo essas crises. Então, gente, vocês que tomam remédio, não deixem de tomar o remédio sem a prescrição do seu médico, tá? O meu remédio de hoje, agora é uma dose muito mais baixa, são outros tipos de remédio, porque o médico falou, cara, você tá melhorando. Olha, Samara, com a terapia as coisas vão se ajeitando. E, gente, o remédio que eu tomo hoje é um remédio, nossa, é um dos melhores, assim, que eu falo pra mim. E o da noite também, porque se eu tomo 20 bonitinho, tô deitada, eu durmo. Cara, eu não tenho mais aquelas coisas que eu tinha. Então, por que eu vim contar a minha história pra vocês? Pra falar que é o seguinte, cara. Você pode passar por essas coisas. Só que se você não se cuidar, se você não fizer aquilo que o médico pedir, porque você está passando por um problema, uma doença mental naquele momento, você não se cuidar, é que nem, gente, se você falar assim, ai, você tá com uma enxaqueca, vai pro hospital, o médico fala assim, olha, pra passar enxaqueca, você tem que tomar esse remédio, você fala, não vou tomar. Você vai ficar com enxaqueca, entendeu? Ela não vai passar assim de uma hora pra outra. É um tratamento. Tô falando também porque eu já fiz tratamento pra enxaqueca. Ô, menina dos remédios. Então, gente, aceitem, tá? Não é porque você é cristã, católica, ateu, de umbanda, não sei, não importa a sua religião. Gente, não deixem que a religião ou outras pessoas falem pra você que você tá com falta da sua fé, isso é falta de acreditar em alguma coisa. Gente, não é. Você precisa se cuidar. E eu falo isso porque eu sofri pra caramba. E eu não quero nunca, nem que a pior pessoa do mundo que não goste de mim passe pelo que eu passei. Porque não tem, gente, não tem coisa pior na sua vida do que você passar por isso e não se cuidar. E eu tive picos de, como eu falei, eu tive a crise de pânico, acho que durante um mês, se eu não me engano. Eu tive picos de depressão também, tá? Eu não cheguei a cair em depressão, não, mas eu tive picos pesados de depressão na época que eu passei por tudo isso, sabe? De eu não querer ver as pessoas, de eu querer ficar só na minha casa, de eu não sair de casa, principalmente quando eu não tava trabalhando. E isso é muito pesado. Você precisa fazer terapia também, por quê? Pra você começar a entender aonde é que tá o foco do seu problema. Você precisa descobrir o porquê que você tem esse tipo de crise. Eu me lembro até hoje, a primeira vez quando eu passei com o meu novo médico desde o ano passado, o doutor falou pra mim assim, ele me fez uma entrevista, perguntou da minha vida toda, nossa, falou um monte de coisa. E aí, ele fez de verdade, gente, uma entrevista desde que parto que a sua mãe teve pra te ter. Eu não tava entendendo nada. E aí, eu só lembro que no final de tudo isso, peguei meu remedinho bonitinho que ele falou, e aí ele falou pra mim assim, Samara, começar a fazer terapia, tá? Você precisa fazer psicoterapia. E por que eu falo que você precisa fazer? Porque você precisa tratar as suas perdas. Naquela entrevista que ele fez comigo, ele entendeu. Nossa, desculpa, cuspi. Então, naquela entrevista que ele fez comigo, ele entendeu que o meu foco era em perdas.
eu precisava tratar as minhas perdas. Se era algum tipo de luto que eu vivia, se era algum outro tipo de perda que eu achava que, né, que, sei lá, emprego, alguma coisa que eu achava que eu tava perdendo, eu precisava tratar isso daí. E aí foi quando eu comecei a fazer a psicoterapia, gente. E você sabe que a gente tá passando por um momento aí de crise, de uma pandemia. E depois, nossa, logo que eu comecei a fazer, deu toda essa crise, parou, e agora eu vou poder voltar a fazer com ela de novo, online ou presencial. Então, assim, o recado da minha história é o seguinte: se tratem, tá? Às vezes quem olha a Samara aqui do dia a dia, que me conhece mais de perto, ou as pessoas que me conhecem agora, que não conhecem a minha história, vão pensar, nossa, olha pra você, quem olha pra você não nem imagina que você teve isso. Mas, gente, só quem é da sua família que sabe como é pesado você passar por isso. Aí eu conheço pessoas também próximas que tiveram depressão. É muito triste você ver a pessoa assim, com crises, cara. É muito pesado. Então, o meu recado é: se cuidem, tá? Se cuidem. E falar pra vocês, se vocês tiverem alguma curiosidade, quiserem fazer alguma pergunta, deixar algum comentário, contar a sua história, seja lá o que for, deixem aqui nos comentários. Vou deixar minhas redes sociais aqui, Instagram, Facebook, vocês podem me procurar lá também no particular, seja para compartilhar o que for. Eu já quero agradecer nesse vídeo por vocês que estão assistindo e estão disponibilizando esse tempo para mim, tá? E dizer muito obrigada, gente, de coração, por cada um que tá aqui e por todo mundo que tem me acompanhado, tá? Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo mês de junho para todos.